Olá, bom dia pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vamos lá. Aqui eu estou querendo apresentar o sistema. Eu criei um sistema de chamadas voltado para, principalmente para postos de combustíveis, né? A ideia é que esse sistema faça controle dos chamados. Qual é a ideia dos chamados? Tipo, se eu tenho algum problema, se alguma bomba queimou, ou eu tenho uma necessidade de troca de uma impressora, por exemplo, ou se eu tenho a necessidade de troca de um equipamento, de um periférico, de um computador, enfim, qualquer necessidade que eu tenho, qualquer demanda que eu tenho dentro das minhas empresas, dentro dos meus postos, matriz, filial, eu preciso ter algum local onde eu possa alocar aqueles chamados, aquelas demandas para que eu possa acompanhar e saber o que foi feito, o que não foi, o que eu tenho em aberto ou não, tá? Aqui no sistema de chamados, eu estou acessando aqui com o usuário que eu criei de teste, tá? Da rede Eco, né? Como eu tinha falado para vocês. Aqui é o usuário master, certo? Você tem o usuário master, onde aqui na engrenagem a gente consegue acessar todas as configurações dentro do sistema, tá? Aqui são os usuários, como eu falei, eu tenho um usuário master, tá? Aqui são minhas empresas matriz, por exemplo, eu posso ter aqui alguns postos, eu vou botar aqui como exemplo, posto Cambona, tá? Identificador, vou botar posto, underline Cambona, tá? E vou botar aqui, sei lá, um posto eco teste. Deve ser o mesmo. Posto eco teste, identificador também, tá? Ok, aqui eu já tenho dois postos, se eu quiser eu posso escolher a matriz aqui, a matriz ela vem como default, tá? Aqui são meus setores, eu já tenho pré-cadastrado aqui TI, financeiro, gerência operacional, RH, manutenção. Se existir alguma necessidade de troca, vocês podem trocar, tá? Parte de manutenção não é muito usual para mim, porque é mais voltado para a parte do operacional, tá? Mas aí vai de praxe, vocês conseguem cadastrar ou excluir qualquer setor, tá? Aqui são as categorias do chamado, tá? Aqui eu deixei como categoria tecnologia elétrica, hidráulica, CFTV, infraestrutura, mas pode-se também adicionar categorias aqui. Setor também, conseguimos adicionar alguns setores, tá? Aqui na parte de usuários, tá? Novo usuário. Aqui eu boto o meu usuário, por exemplo, Ecotest. Aqui o nome completo ali é Ecotest, só para efeito de testes, tá? Aqui assim eu vou botar 1, 2, 3, tá? Aqui o e-mail é opcional. Aqui são os níveis do usuário, tá? O usuário, ele só visualiza os chamados que são referentes à sua empresa, tá? Eu vou botar aqui como um teste o usuário só apenas e vou vincular ele à empresa Cambona, tá? O setor, vamos dizer que ele seja do setor financeiro. Ou melhor, vou botar aqui do setor operacional, tá? Salvei, eu já tenho um usuário cadastrado aqui, tá? Vou botar aqui um novo usuário. Vou botar eco underline teste 2, eco underline teste 2, tá? Senha 1, 2, 3. Ele vai ser usuário também, porém eu vou botar ele voltado para a empresa Ecoteste, só, tá? Que é o segundo posto, eu vou botar também operacional, tá? E aqui eu vou fazer um cadastro, digamos, vou botar teste, underline eco, underline gestor. Por que gestor? Eu quero mostrar uma situação diferente, né? Tá. Aqui eu vou botar teste gestor, underline eco. Vou botar o mesmo aqui de cima, tá? E teste senha, 1, 2, 3, tá? E-mail não preciso, mas vamos lá. Vou botar aqui como gestão, tá? O usuário master aqui é justamente esse usuário master aqui. O usuário master, qual é a ideia?
ele tem acesso a todos os chamados. Por exemplo, você é o gestor da empresa. Você precisa analisar quais são os chamados que está sendo aberto dentro daquela empresa, quais são as situações. Tem alguns que não foi resolvido ainda, não tem histórico nem nada, tá? Então vamos lá, eu boto ele como gestor, seleciono aqui o setor dele, tá? Eu deixo que ele é do operacional, salvo. Então eu tenho 3 usuários aqui, tá? Eu vou fazer um teste agora de abertura de chamado, só para vocês entenderem qual é a diferença, tá bom? Vou para a parte dos chamados aqui, vou abrir um novo chamado, tá? Vou botar ele para a empresa Cambona, o setor operacional, que foi onde eu cadastrei lá. Qualquer pessoa aqui, por exemplo, se você cadastra uma pessoa para gerência e é aberto um chamado na empresa Posto Cambona, voltado para o setor de gerência, isso vai chegar para o gestor da área de gerência, uma notificação, e vai gerar também uma notificação para as pessoas que são responsáveis daquela empresa, né? Se eu crio um usuário daquela empresa, ele vai visualizar aquele chamado e vai poder interagir também, tá? Vamos lá. Para o setor operacional, tá? Que foi onde eu cadastrei lá, vamos dizer que a categoria seja de hidráulica. Aqui eu defino a prioridade, tá? E o título eu posso botar teste chamado 1. Aqui eu boto uma descrição, aqui eu posso incluir alguma foto, caso eu queira, tá? Eu posso vir aqui, vou botar só de teste aqui, abrir o chamado, tá? Aqui, pessoal, tá dando erro de conexão, tá? Isso aqui é uma besteirinha, é só uma atualizaçãozinha que tem que ser feita no banco, mas para efeito de teste tá funcional, tá? Isso aqui essa semana agora já vou estar implementando o que está dando esse retorno aqui de conexão, mas o banco está funcional. Esse aqui é só um modalzinho que eu tenho que configurar, tá? Só para abrir aqui para vocês verem, para visualizar o chamado quando ele é aberto, ele gera um código, tá? Para pesquisa posterior. Aqui é o tipo do chamado, aqui é a descrição do chamado, nome, tá? Aqui a importância dele, o post que ele se refere, qual é o setor, a data que foi aberto e o usuário que foi utilizado, tá? A empresa que foi cadastrado, que empresa no caso. Tá, o sistema do chamado. Sistema, chamado aberto, dia 12 de julho, 8h17, tá? Teste chamado. Aqui eu botei uma foto de exemplo, né? Para utilizar só no teste, tá? Aqui eu tenho o status, tá bom? Se eu vim aqui, por acaso, e mudar o status para atendimento, ele já foi alterado aqui, ó. Se eu mudar para pendente, ele já muda. Se eu mudar para finalizado, ele aparece como finalizado. Tudo isso é para efeito de filtros, tá? Perdão. Aqui eu tenho a parte de transferir chamado. Qual é a ideia de transferir? A ideia da transferência do chamado é, por exemplo, o chamado foi aberto para o meu setor operacional, mas esse chamado eu verifico e vejo que esse chamado não diz respeito ao setor operacional. Então eu posso vir aqui, botar para transferir. Aqui ele dá uma informação, né, que ao transferir os usuários do setor deixam de serem notificados. Por exemplo, se eu tenho um usuário operacional, uma chamada aberta para o setor operacional, e depois eu transfiro para um setor, por exemplo, de gerência, vai gerar lá uma notificação no meu usuário lá de gerência que foi transferido aquele chamado para o meu setor e eu preciso analisar. Aqui é o motivo, aqui eu seleciono o setor, como eu falei. Aqui é o setor de origem, que eu não posso mexer, tá? Aqui, se eu confirmar a transferência, ele vai transferir, tá? Aqui existe o histórico, tá? Sempre que eu venho aqui, por exemplo, visualizei uma imagem, vi que o setor que foi abertura de chamado teve aqui corretamente, chegou para mim, verifico que preciso botar alguma informação aqui, vamos lá. Então, ele estava aqui aguardando, né, anteriormente, eu posso vir aqui, está em atendimento. Venho aqui, adiciono uma resposta, posso aqui manter o status atual, posso alterar aqui também, por exemplo, se eu não mudei ali no modalzinho, eu posso vir aqui nessa lista suspensa e botar aqui, mudar também para em atendimento.
Aqui eu posso botar até. Aqui eu vou botar só teste, tá? Teste, underline, é, chama teste, enfim, testando. Vou botar testando, tá? Desculpa. Vamos lá. Aqui eu posso anexar outra imagem, caso eu queira anexar, tem alguma situação que eu preciso anexar para que fique no histórico. Então eu venho aqui, ó. Aqui eu tenho todo o histórico daquele chamado, tá bom? Aqui eu tenho, aqui, alterou o status para aguardando. Toda aquela alteração que eu fiz, ele foi aparecendo aqui embaixo e ele puxa para o meu histórico aqui para eu saber quem foi o usuário que mudou aquele status, tá? Então eu posso mudar aqui o status aqui foi a resposta que eu coloquei agora. Então fica todo o histórico aqui do chamado. Por exemplo, se eu dei um problema num bico, informei que é necessário trocar o bico número tal, do posto tal e tal, vim aqui, efetuei a troca. Troquei, vim aqui, tirei uma foto, anexo aqui a foto. Então, quando o meu gestor acessar, ele vai ver que aqui foi aberto um chamado, que foi houve interação aqui, vai ver as datas, quem foi o usuário e etc. Então, tudo ok, tá? Aqui eu fico no meu histórico, eu guardo todo ele aqui, tá bom? Aqui eu posso fechar, tá bom? Eu vou abrir só um novo chamado aqui, só para mostrar a vocês. Para outra empresa, tá? O setor operacional de hidráulica, vou colocar teste 2. Aqui eu não vou botar imagem, tá bom? Abrir aqui outro chamado, tá bom? Só para vocês verem aqui. Quando eu venho aqui, deixa eu só verificar aqui, Ecoteste 2 e teste Ecogestor, tá? Então, se eu venho aqui, ó, volto e venho aqui, ó, Eco underline teste, botar a senha 1, 2, 3, tá? Quando eu acesso, eu só visualizo os chamados que tem aberto para o meu posto. Então, eu faço parte do posto Cambona, o meu usuário foi cadastrado para o posto Cambona, setor operacional, Ecoteste, meu usuário aqui, e aqui o histórico que eu tinha mostrado lá, tá? Aqui gera notificação, ó, que é novo chamado aberto, tá? Novo chamado aberto, teste 2 para posto Ecoteste, chamado aberto também aqui para posto Cambona, tá? Aqui tá aparecendo as notificações. Tá bom? Então eu posso vir aqui, por exemplo, bom, aqui eu visualizei, né? Tá? Aqui, se eu sair, aqui eu só estou visualizando posto Cambona, tá? Se eu vier aqui, por exemplo, e botar Ecoteste 2, que eu botei para aquele posto que eu cadastrei Ecoteste, tá? Se eu botar, por exemplo, aqui Ecoteste 2 e entrar com a senha também aqui, 1, 2, 3, tá? Eu vou acessar e só vou visualizar posto Ecoteste, tá? Eu não visualizo o posto Camona. Lembra? Aqui é o segundo chamado que eu criei, tá? Aqui gera notificação, tá? E se eu entrar aqui se eu vier aqui para o teste Eco Gestor, que foi o usuário que eu criei de gestão, tá? Pode ver que aqui ele é diferente. Ele consegue visualizar aqui todos os chamados, tá? Consigo ver que é um chamado do Postcambona, tem um chamado do Ecoteste, tá? Então eu consigo acessar, visualizar aqui todo o histórico, como eu falei, tá? E aqui também chega as notificações, tá? Eu posso marcar todas como lida, para que não apareçam mais aqui, tá? Aqui eu consigo visualizar por tipo de chamado, tá? Todos, infraestrutura, aqui, ó, hidráulica mesmo, não aparece. A tecnologia é porque não tem, mas quando tiver, vão aparecer aqui, tá? Aqui é por status, tá? Eu tenho dois chamados. Aqui eu tenho aguardando. Aqui é o status em atendimento. Pendente, quando eu tenho algum pendente. Solucionado, finalizado, tá? Então, a partir do momento que eu mudo aqui, por exemplo, para finalizado, venho para fora aqui, ele já gera aqui, ó, como finalizado. Se eu vim aqui por acaso, não foi finalizado, ele está pendente. Voltei para cá, ele veio para cá, para o pendente. Então, a ideia é essa, pessoal. É um sistema onde você consegue, a gente consegue centralizar os chamados, tá? Para que a gente possa ter essa segurança, né? De ter um histórico dos meus chamados, de eu poder controlar. Eu, quando tenho uma rede de posto,
tá? Como vocês que têm uma rede grande, você consegue verificar quais são os chamados que eu tenho aberto em tais empresas. Tipo, eu tô na correria, preciso analisar o, o que é que eu tenho de chamada em aberto, o que é que eu tenho de chamada em aberto para CFTV, o que é que eu tenho para infraestrutura. Enfim, eu posso botar uma infinidade de filtros para que eu possa ter esse controle sobre a minha empresa, tá? Então é isso, pessoal. A apresentação do sistema é esse, tá? Qualquer dúvida eu estou à disposição e seria bastante interessante fechar com vocês. Eu posso colocar aí, criar um usuário de fato para vocês e liberar um teste aí de um mês para que vocês utilizem aí e a gente consiga depois disso sentar e colocar e analisar, fazer uma reunião para analisarmos realmente a liberação para todos os postos, tá? Fico no aguardo, qualquer coisa, estou à disposição. Boa noite para vocês.